Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. Empreender é uma das principais ferramentas para transformar vidas e quando são mulheres que lideram, os impactos se multiplicam. No campo ou na cidade, o acesso à educação empreendedora, mentoria e crédito pode ser decisivo para gerar renda e autonomia. Ana Fontes é referência nacional nesse tema, à frente de iniciativas que já impactaram mais de 10 milhões de mulheres. Ela mostra como protagonismo, conexão e propósito podem mudar o Brasil de verdade. Então, antes de bater um papo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Ana Lúcia Pedro Fontes nasceu em Igreja Nova, Alagoas, cursou pós em marketing na SPM e pós-graduação em Relações Internacionais na USP. Casada há 32 anos, mãe da Dani, da Eve e do Simba, ela encontra refúgio em séries e documentários e força na coragem e na resiliência que a tiraram do mundo corporativo para o empreendedorismo feminino. Move-se pelo desejo de transformar realidades e abrir caminhos de equidade para mulheres. Protagonista, porque não esperou permissão, escolheu seu lugar, criou seu próprio caminho e hoje ilumina a trilha para outras mulheres voarem. Ana, um prazer te receber aqui. Estou muito feliz também de poder estar aqui com vocês para trocar essas ideias maravilhosas sobre mulheres. Exatamente, Ana. Você já é uma referência quando a gente fala de mulheres empreendedoras, né? E a protagonista é exatamente trazer esse protagonismo para mulheres que muito tempo estiveram no campo, né? E não mostraram toda a capacidade que elas têm para poder gerir um empreendimento. Afinal, o campo, né, uma fazenda é um grande empreendimento a céu aberto. Então, que bom poder bater um papo com você e trazer um pouco de inspiração para as nossas mulheres. Vamos começar falando um pouquinho, né, como é que você criou essa rede Mulher Empreendedora? Eu te acompanho há bastante tempo, sempre vejo tudo que você faz e o início não foi fácil, né, Ana? Nunca é fácil, né? A gente tem que enfrentar uma série de desafios. E eu tenho uma ligação muito forte com o público do campo, com o agro, porque eu nasci no sertão de Alagoas. Meu pai era pescador, a minha mãe lavradora também, né? Tiveram 10 filhos, eu sou a oitava de 10 filhos, então eu tenho uma ligação muito forte com a questão do campo, com a natureza, que eu acho super importante. Criar a rede não foi fácil, eu construí uma carreira executiva e aí em 2007 eu pedi demissão, comecei a empreender, não foi uma tarefa fácil empreender, no primeiro momento foi muito difícil. E aí eu fui passei por um processo seletivo para participar de um programa que ajudava mulheres que tinham pequenos negócios aqui no Brasil. Era um programa social. E eu lembro que eu fiquei muito feliz porque o programa era na GV, se chamava 10 mil mulheres. E como eu tinha vindo de uma família muito simples, muito pobre, eu nunca tinha tido oportunidade ali de estar na GV, né, que é uma referência em educação. E aí eu passei, fui uma das 35 selecionadas e no primeiro dia de aula os coordenadores do curso falaram, olha, vocês as 35 aqui privilegiadas ou sortudas passaram, mas nós tivemos mais de 1.500 inscrições. E aquilo me pegou um pouco ali, eu fiquei feliz, é claro, porque eu tinha sido selecionada, mas me deu um pouquinho de dor no coração porque eu conheci uma parte das 1.500. E aí na semana seguinte do curso, era um curso de 3 meses, eu pedi para os coordenadores, eu falei, olha, e se eu pegar o que eu aprendi aqui na sala e vocês mandarem para as mulheres que não passaram, vocês podem fazer isso? E eles toparam, né? Nós somos amigos até hoje, eu ficava infernizando a vida deles. E aí eu criei um blog que se chamava Rede Mulher Empreendedora e tudo que eu aprendia na aula, eu escrevia lá no blog, mas numa linguagem muito simples. Eu não falava de DRE, de fluxo de caixa, eu falava como cuidar do dinheiro, como organizar suas coisas, como é que ela podia fazer no dia a dia para lidar com o negócio. Para minha surpresa, 6 meses depois eu tinha 100 mil mulheres me acompanhando nesse blog e nem tinha rede social ainda, era só o blog. Aí no ano seguinte veio a primeira rede social, na época era o Facebook, e aí eu coloquei um título lá, Rede Mulher Empreendedora, criei uma página, criei um grupo, aí o negócio assim explodiu. Aí era 200 mil, 300 mil e hoje nós temos 3 milhões de mulheres
conectadas na Rede Mulher Empreendedora. E o começo não foi fácil, foi super desafiador, Jaque, porque toda hora eu ficava assim, será que isso vai dar certo? Será que eu vou conseguir dar conta? Porque a rede sempre foi aquela coisa que me movia pelo coração, mas inicialmente não era um modelo de negócio sustentável, era uma coisa que eu fazia porque eu gostava, mas foi ganhando corpo, foi crescendo, as mulheres mesmo falavam para mim, vamos marcar um encontro, vamos falar sobre tal assunto. Então, é uma rede de verdade colaborativa. Até hoje, são as mulheres que fazem a rede. E isso é muito interessante, né? Porque quando a gente criou a Protagonista também, que é um projeto de causa, assim como o que você começou, as mulheres querem muito, né? Mas ainda também é difícil você olhar para isso como um negócio, né? Sim. É difícil que os projetos só de mulheres, eles consigam performar rapidamente, né, Ana? Porque ainda precisa de uma aceitação até da própria mulher, né? A gente vê que está mudando muito, mas tem muitas mulheres que ainda têm uma certa competição. Sim, infelizmente isso é o que a gente chama de construção social ou tecnicamente de vieses inconscientes. As mulheres são criadas, né, para sentar de perninha fechada, falar num tom de voz mais baixo, para ser legal com as outras pessoas e, infelizmente, ensinadas a competir. Só que isso, no mundo, né, que a gente vive hoje, não tem necessidade. As mulheres são super colaborativas, na essência nós somos colaborativas. Vou dar um exemplo para você. Teve um post que a gente fez lá atrás, no começo da rede, esse ano nós fazemos 15 anos, e que uma mulher pedia assim, olha, eu quero começar a empreender, estou com muito problema, separei do meu marido, e aí ela falava assim, eu preciso de ajuda, queria vender roupa. Gente, umas 1.500 mulheres de norte a sul do Brasil escreveram para essa mulher falando assim, olha, compra em tal lugar, eu conheço tal fornecedor, eu te ajudo a vender isso, é melhor esse tipo de roupa. Me deu assim, até me emocionei na época, porque eu falei, olha que coisa mais bonita, né? Uma mulher pedindo ajuda e 1.500 mulheres respondendo quase que instantaneamente para ela, olha, está aqui a forma de te ajudar. Então, assim, não está na nossa essência essa competição. Essa competição é ensinada para a gente. A nossa essência é colaborativa. As mulheres são colaborativas por essência, por ajudar umas às outras. A gente só precisa incentivar isso e mostrar isso, né, o tempo inteiro. Então, assim, nesse exemplo que eu dei, eu vejo todos os dias exemplos lá na rede de mulheres ajudando outras mulheres. O começo não é fácil, como você mesmo falou. A rede só virou um negócio de verdade com o resultado financeiro lá para o 3º, 4º ano. Até então, eu colocava dinheiro, eu ajudava, pedia apoio, era muito feito de forma colaborativa, uma mulher ia lá, dava uma aula, a gente trocava, fazia palestra, fazia os encontros, então é mais difícil. Na verdade, no Brasil, os pequenos negócios levam de 3 a 5 anos para performar financeiramente. Os de mulheres, eles estão também nesse movimento de 3 a 5 anos. A diferença é que a nossa autoconfiança é abalada o tempo inteiro. O tempo inteiro as pessoas falam, olha, o que você está fazendo não é legal, o que você está fazendo não faz sentido. Então essa autoconfiança sendo minada o tempo inteiro, o que acontece é que a gente fica super assim, atenta, alerta, preocupada, não no sentido bom, mas no sentido ruim, né? Como se aquilo sempre fosse dar errado, né? A gente fica nesse olhar. Então, acho que é muito importante a gente trabalhar a autoconfiança das mulheres. Insegurança, é incrível, Ana. É. Todas as mulheres que acabam de fazer aqui a entrevista junto com a gente, no final elas viram e perguntam, ficou bom? Olha. E eu sempre falo para elas, ficou ótimo. E sabe qual foi o homem que eu entrevistei que me perguntou se ficou bom no final? Nenhum. Nenhum. Mas sabe, é uma coisa que é bem importante a gente saber, que esse julgamento é uma construção social. Nós somos julgadas, nós mulheres, por tudo. Se casa cedo, se casa tarde, se não casa, se trabalha fora, se não trabalha fora. Se tem filho, se não tem filho, se não tem filho, se tem um filho, se tem 2, se tem 3, se tem 4. Outro dia eu estava conversando num grupo de amigas e tem uma amiga que tem 4 filhos. As outras assim, nossa, 4 filhos. Então assim, o que eu falo para as mulheres é, por padrão, nós somos julgadas. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é não olhar para esses julgamentos, pensar aquilo que a gente quer fazer, aonde a gente quer chegar e trabalhar nesse caminho para onde a gente quer chegar. Porque a gente já vai ser julgada mesmo.
né? Você já vai ser julgada mesmo, não importa o que você faça. Não importa quão inteligente você seja, quão esperta você seja, quanta coisa bacana você seja, você vai estar sempre sendo julgada. Você pode ser bilionária, ter construído um mega patrimônio, vai ter sempre alguém que vai julgar você. Então a melhor coisa que você faz é trabalhar a sua saúde mental, sua saúde emocional e ir para frente e construir a sua jornada, o seu caminho. Não, isso é muito interessante. Quando a gente fala da mulher do campo, né, Ana? Ainda o campo é um lugar muito masculino, né? Sim. E que a gente sabe que vem de uma educação muito tradicionalista, né? Nossa. O que você poderia, com toda a experiência que você tem, dar de conselhos para essa mulher do campo que hoje começa a olhar para a possibilidade de estar trabalhando, seja junto com o marido, né? Que muitas vezes ela tem que convencer esse marido a começar a trabalhar com ele, ou a começar um negócio sozinha? Nossa, tem alguns conselhos que são bem importantes. Obviamente não vai dar para abranger tudo, mas eu acho que um primeiro conselho muito importante: busque conhecimento. Né? O conhecimento ninguém vai te tirar. Então, quer começar, sei lá, uma plantação, quer começar a fazer um pomar, quer começar a fazer alguma coisa, busque conhecimento primeiro. Porque quando você demonstra o conhecimento, assim, apesar de todos os julgamentos, você já sai um passo na frente ali. Olha, eu domino, eu sei. Outro dia eu estava conversando com uma mulher que ela tem um grupo chamado Mulheres do Café. E assim, o que ela entende do assunto é algo absurdo. Então, quando ela começa a falar, as pessoas meio param para ouvir ela falar. Obviamente, ela levou um tempo trabalhando e entendendo como é que ela podia fazer e seguir esse caminho. Então, a primeira coisa, busca conhecimento. Segunda coisa super importante e que me fez a diferença na minha jornada, eu conversava e tinham outras mulheres que me ajudavam dando mentoria, que a gente chama. Então, uma mulher que já tem um negócio há mais tempo, tem uma fazenda há mais tempo, tem uma plantação há mais tempo, faz um beneficiamento de algum produto há mais tempo, conversa com ela, pede ajuda. Fala para ela, olha, me dá uma mentoria, eu tenho dúvida em tal coisa, eu estou começando. É tão gostoso porque as pessoas gostam de ajudar, especialmente nós mulheres, nós adoramos ajudar outras mulheres. Então essa é a segunda dica, pedir uma mentoria, pedir uma ajuda. Terceira dica super importante, trabalhe a sua saúde mental. Empreender, como muitas coisas na vida, é cheio de desafios. Se a gente não trabalha a nossa saúde mental, fica tudo mais difícil. Eu lembro que lá no começo, eu empreendo há quase 20 anos, eu sofria muito com as coisas que não davam certo. Eu dava aquelas abaixadas, sabe? Assim, eu falava, desmotivava. E assim, se você não trabalhar a sua saúde mental, as coisas não andam da forma que você precisa. Como você trabalha a saúde mental, ou procurando um especialista, psicólogo, participando de grupos, isso é muito importante. A gente tem que estar bem emocionalmente. A quarta coisa é participe de redes de relacionamento. Não precisa ser a Rede Mulher Empreendedora, pode ser qualquer rede. Nós incentivamos muito na Rede Mulher Empreendedora que elas se conectem localmente. Então, se você tem um espaço ali, você conhece outras empreendedoras do campo, conversa com essas outras empreendedoras, troquem ideias, aprendam entre vocês e estejam juntas. Empreender é muito duro. Quando a gente está junto, acaba que a gente se sente mais forte, se sente mais potente. E a última coisa é aproveita. Eu vejo muitas mulheres me procurarem assim, eu recebo dezenas de mensagens diariamente. Eu estou sofrendo tanto, o negócio está assim, o negócio está assado. E às vezes algumas que o negócio está indo super bem. E elas falam, não sei como é que estão as coisas. E eu falo, você está aproveitando aquilo que você está vivendo, que você construiu um negócio, você trabalhou bastante? Então aproveita. Tem uma palavra que não é muito bonita que chama indulgência, né? De você ser carinhosa com você mesmo, ser amiga de você mesmo. Porque já que o mundo julga muito a gente, vamos ser indulgentes com a gente, né? Vamos nos ajudar, vamos ter nosso autocuidado. Isso é fundamental, Jaque. Tem N outras coisas que eu poderia falar, mas se já fizer essas, eu tenho certeza que as coisas vão caminhar. Você acha que quando a gente olha para as regiões, né, rurais, quais seriam os próximos passos, né? Como a sociedade poderia também ajudar essa mulher a conseguir atingir esse lugar que ela precisa de independência, né? Não só financeira, mas principalmente psicológica. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a nossa sociedade está muito assim, é muito dura, né? Especialmente com as mulheres.
E as mulheres estão construindo coisas bacanas, estão fazendo negócios bacanas. Então, assim, como sociedade, o que eu sempre falo lá na rede é que quando uma mulher dá certo, ela não investe só nela. Ela investe na comunidade do entorno, ela investe em outras mulheres, ela investe na família, na educação dos filhos, e isso tem um impacto social gigantesco. Então, na minha visão, é assim, quando a gente tem mulheres construindo lá na cidade, na região, onde quer que seja, a sociedade no entorno dessa mulher deveria proteger, deveria ajudar, deveria apoiar essa mulher. Como que a gente consegue apoiar? Primeiro ajudando, dando motivação, reconhecendo, olha que legal que você está fazendo. Parece uma bobagem, mas reconhecimento nos ajuda, nos motiva, nos move. Segundo, é comprando dessa mulher, né? Produto dela, vai lá, compra, valoriza, divulga o trabalho dessa mulher. Eu falo, quando a gente compra de uma mulher, a gente não está ajudando só aquela mulher, a gente está ajudando todo o entorno dela, né? Da família, dos filhos, né? Da comunidade no entorno. Então, compra produtos dela. Faz com que essa mulher se sinta valorizada comprando esses produtos. E como sociedade, eu sempre tenho debatido muito isso, de ter políticas públicas que podem ser municipais, estaduais ou federais, para que os negócios dessas mulheres tenham prioridade na compra. Então, tem uma prefeitura que precisa comprar alimentos, tem mulheres na região que produzem alimentos. Por que não priorizar comprar dessas mulheres? Porque além de você comprar alimentos mais saudáveis, tudo mais, você ainda está gerando um impacto social, ajudando aquela mulher e sua família. A gente diz que quando uma mulher dá certo, tem esse impacto social, não é só porque a mulher é melhor, é por conta dessa visão mais colaborativa, essa visão mais humana que as mulheres têm, então ela acaba gerando um impacto social maior. Então, por que não apoiar, né? Por que não criar uma política para comprar dela? Por que não criar uma política para dar crédito melhor para ela? Por que não ajudar essa mulher a se desenvolver? Então, eu acho que, na minha visão, as mulheres têm o poder de mudar a sociedade. A gente sempre fala, né? Mais de metade da população é de mulheres. Sim. E a outra metade nasceu de uma mulher. É isso aí. Então a gente precisa começar cada vez mais a dar esse protagonismo, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Você foi eleita uma das mulheres mais influentes da América Latina, né? Como é que você tem ajudado essa visibilidade a também mostrar outras mulheres? Assim, para mim, eu sempre falo que os prêmios, os reconhecimentos, eu fico super feliz. Todos nós temos vaidade, então faz parte do jogo, mas para mim esses prêmios servem exatamente para isso, para dar visibilidade para o meu trabalho, para dar visibilidade para o trabalho da Rede Mulher Empreendedora e fazer com que outras mulheres também ganhem essa visibilidade. Desde que eu criei a rede, a gente brinca que a gente vai criando vários monstrinhos, a gente faz uma brincadeira interna. Porque, na verdade, assim, o meu trabalho não é só dar protagonismo para a rede, é mostrar que tem mulheres fazendo coisas incríveis no Brasil inteiro. Então, toda vez que eu tenho um prêmio ou reconhecimento, eu falo delas, eu mostro mulheres que estão na liderança, mostro mulheres que estão à frente dos negócios e, especialmente, trazendo outras mulheres para esse espaço de liderança. Nós temos um programa lá na rede que a gente chama de embaixadoras da rede. Então, a gente tem embaixadoras, influenciadoras e multiplicadoras do nosso trabalho. A gente treina essas mulheres, elas têm que ser empreendedoras, ela tem o próprio negócio e ela vira especialista da rede. E aí ela vai espalhando a palavra pelo Brasil e vai acolhendo outras mulheres no Brasil. Nós temos mais de 2.000 mulheres que nos representam Brasil afora, que estão lá com a bandeirinha da Rede Mulher Empreendedora falando, olha, eu estou aqui para te ajudar, para te acolher. E para mim é isso, rede é isso. É você conseguir trazer outras mulheres para o jogo e mostrar para as outras mulheres que é possível. Não é um caminho simples, eu não douro a pílula, eu acho que é muito importante a gente mostrar a realidade, mas mostrar que quando a gente se acolhe, quando a gente se apoia, a gente consegue fazer a mudança do jogo. Exatamente. E que bom, né? A gente também tem as nossas embaixadoras aqui na Protagonista. Ah, que legal! Temos a embaixadora, e aí a gente fala muito por temas, né? Então temos uma embaixadora do empreendedorismo, legal. Temos uma da gestão, temos uma da pecuária de corte, uma da pecuária de leite, uma do café. Então são mulheres, como você mesmo falou, né? Especialistas que podem aqui trazer informações para outras mulheres e ajudar a gente a performar, porque é o que a Protagonista acredita também.
A gente fala que quando uma mulher planta, todas colhem. Ah, que coisa linda, adorei o posicionamento. É sobre isso, né? Rede é sobre isso, é sobre acolher, é sobre autocuidado, é sobre olhar com empatia para outra mulher, para o outro negócio, é fazer com que essa mulher cresça junto, né? A gente fala assim, quando a gente se junta, né? Nós somos muitas, né? Na rede a gente fala, nós somos muitas, nós somos uma rede. Então a gente está lá de mãozinha dada uma com a outra para fazer com que a gente se desenvolva juntas. Ana, foi muito bom o nosso bate-papo. Eu já estourei o tempo aqui pra caramba, porque se pudesse a gente ficava conversando mais, mas espero ver você mais na Protagonista, ter mais esses insights maravilhosos que você tem para as nossas mulheres do campo que ainda tem muito pouco acesso, né? Isso fica muito nas grandes cidades e quem está muito no interior precisa ouvir cada vez mais, como você usou aí, até uma palavra, né? Sim. Uma palavra de conforto, uma palavra de conselho. Obrigada pela participação. Muito feliz. E eu quero aproveitar para fazer um convite para todas elas. Olha, dia 3 e 4 de outubro, a gente faz o Festival RME. 10 mil mulheres empreendedoras juntas. É aqui em São Paulo, mas tem muitas caravanas, então, olha, vai lá. Te garanto, a Jaque já está aqui convidada ao vivo. Vou esperar ela lá com a gente e vai ser muito bacana. Vai sim. Obrigada pela participação, Ana. Obrigada. Agora eu tenho um recado para você, mulher do agro. Queremos também conhecer a sua história. É fácil, basta acessar o QR Code na tela e preencher o formulário. Quem sabe você não é a próxima a estar aqui comigo compartilhando a sua trajetória. E no próximo bloco vamos saber as novidades das semeadoras do agro com Juliana Fará. A gente volta já já.